Fala pessoal, essa musiquinha aí é emblemática, né? Então estamos aí de volta aí ao Boletim GPOP, nossa segunda edição, e não poderia deixar aí, ó, de falar aí, ó, mais um pinzinho dos Jogos de Inverno, né? Dessa vez aqui é de Vancouver, em 2010, no Canadá, e estamos aí na retrospectiva aí dos Jogos de Inverno, e falar um pouco sobre esse jogo de inverno aqui também está sendo muito desafiador para a gente, para toda a nossa equipe aqui. Estamos aí buscando um maior número de informações, afinal de contas, não somos especialistas em esporte de inverno, mas estamos acompanhando aí atentamente todas as ações e vamos fazer um destaque. Eu já vou aproveitar para colocar minha colinha aqui, fazer justamente os destaques que a gente tem nesses Jogos Olímpicos de Inverno 2022. E aproveito também já para falar para vocês, se você não assistiu o nosso boletim na nossa primeira edição, vou colocar aqui em cima, aqui em algum lugar aqui, para você acompanhar lá, para você também saber do que foi, como foi a cerimônia de abertura e a nossa perspectiva para esses Jogos de Inverno. Então, aproveitando também a oportunidade, né? Coloque aí o seu comentário, suas dúvidas em relação aos Jogos de Inverno, qual é a maior curiosidade que você tem, dá um like aí se você gostou, encaminha para uma pessoa também que você acha que tem interesse em conhecer esses Jogos de Inverno e assine nosso canal, né? Se você assinar o nosso canal, você vai ter acesso a todas as informações que a gente vai estar produzindo em relação a esses Jogos de Inverno. E aí esse destaque que a gente coloca aqui, ele tem um cunho tanto esportivo, também com o outro lado dos Jogos Olímpicos de Inverno, que a gente também precisa falar sobre ele, que talvez as pessoas ainda não tenham a real noção da grandeza que é esse evento esportivo, e aí precisamos falar um pouquinho sobre ele também. A primeira parte que a gente vai falar de destaque é justamente a ideia da pandemia, né? Então, a Covid fez com que todo o processo de controle e monitoramento dos jogos fosse muito intenso. Então, o controle no Japão ele foi grande, mas em Pequim agora, na China, o controle está sendo intenso e o monitoramento tem sido quase diário, né? Então,
os atletas estão sendo submetidos a uma testagem incessante, e eles falam justamente num sistema que é diferente do sistema de bolha. Ele é um sistema de circuito fechado. Então, eles estabelecem o caminho e a rota que aquela delegação ou aqueles atletas vão estar passando, e eles não podem sair dessa rota, desse sistema. Então, nesse circuito fechado, eles têm acesso restrito, então eles só podem fazer aquele circuito mesmo, né, que a gente chama, né? Então, eles só podem sair de um lado para o outro, e isso é uma situação que é muito delicada, né? Porque a gente não está falando aí de 2, 3 dias, a gente está falando de 15, 20 dias, e já do início da entrada deles. Então, eu peguei aqui uma ilustração que fala justamente de como é que funciona todo esse processo para a gente chegar aqui, e até deixa registrado também a imagem de, nas arenas, os atletas também já são testados antes, durante e depois das competições. Então, é um movimento muito intenso, né, de monitoramento das ações, para que a situação do controle dessa pandemia aconteça, né? Então, existe a possibilidade daqueles que estão vacinados e que apresentam algum sintoma, eles vão para um determinado lado. Aqueles que sentirem ou que foram detectados vão para uma quarentena. Então, quem foi identificado, ele iria para uma quarentena e ficaria justamente nos hotéis credenciados ali pela própria comissão organizadora, que mapeou aí alguns hotéis para ajudar nesse processo, né? Então, toda essa questão de transporte, né, e isolamento é feito para que eles tenham uma atenção total, seja nas arenas, né, seja nas instalações, seja durante as refeições. Então, esse sistema integrado aí, em que o transporte ele é somente utilizado pelas pessoas que estão em atividade nos jogos. E essa fantasia aí, né, que a gente encontra aqui nessa imagem aí, mostra justamente que ao longo de todas as arenas a gente vê esse pelotão de pessoas aí justamente fazendo a testagem de todos os atletas de comissões técnicas, e isso gera aí uma mobilização muito grande, né? Então, esse controle está sendo muito acirrado, tá? E isso está gerando uma série de desconfortos, né? Porque o tempo inteiro você está sendo testado em relação ao teste do Covid, então é o teste PCR. Para quem nunca fez o teste PCR, ele às vezes ele incomoda, né? Porque ele tem que ir nas vias aéreas superiores, né? Então às vezes pode ser um pouco lesivo, né? Pela quantidade de vezes que vai fazendo, né? Então uma vez ele vai, mas o cara vai fazendo todo dia, o cara fazendo um teste para identificar se tem algum problema e que possa ser dado uma situação positiva, né? Então, como a gente falou, né, o maior desafio hoje em Pequim não é nem a dinâmica da competição, né? E sim a preocupação em se testar positivo ou não para o teste de Covid. Uma outra informação aqui que a gente também pegou aqui é justamente que é o segundo, que é esse boicote diplomático que aconteceu, né? Então, muitas pessoas aí tiveram acesso a essa informação, né? Que Estados Unidos, Bélgica, Grã-Bretanha, Canadá, Austrália, Nova Zelândia promoveram um boicote diplomático, né? Então, os atletas desses países estiveram presentes e estão presentes na competição, mas os seus líderes políticos não estiveram presentes em função de umas questões aí políticas, mas essa questão política ela tem outros cunhos, né? Então a gente fazendo uma lembrança aí de tempos anteriores, né? A gente também teve, né, na Antuérpia, né, na Bélgica, né, em função do final da Primeira Guerra Mundial, né, também um boicote à seleção alemã por causa dessa situação política toda. E a mais forte na nossa memória, né, é a famosa Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, antiga União Soviética, né,
em que nos Jogos de 80, né, os Estados Unidos estabeleceu um boicote, né, e em Los Angeles a Rússia também estabeleceu um boicote político, né? Então a gente acredita que esse boicote diplomático também tem um viés político, comercial, e isso gera toda uma discussão, né, de que o quanto que é possível ou não a gente ter realmente essa espírito olímpico bem desenvolvido. Eu vou colocar aqui também na descrição do nosso vídeo, né, um vídeo que conta um pouco dessa história também, e aprofundando um pouco sobre essa questão toda que envolve aí a guerra, né, entre Estados Unidos e China, e esse impacto que isso está causando em todo o mundo, e o esporte também acabou que virou uma ferramenta desse processo. E, obviamente, talvez o caso que tenha chamado mais atenção foi o caso do doping da atleta russa de 15 anos, que é um fenômeno. Ela conseguiu fazer um gesto que é um movimento técnico extremamente difícil, que são 4 giros, e chocou o mundo com esse movimento. Só que por talvez um equívoco de informações ou um despreparo aí de algumas agências de controle antidopagem, foi vinculado que ela tinha sido testado positivo em um dos exames que ela fez no ano passado. Isso gerou um maior problema também, da mesma forma que nos Jogos de Tóquio também tivemos casos como esse, né, de que o resultado do atleta foi positivado durante os Jogos, né, então isso não deveria acontecer, né, porque o próprio Brasil sofreu um pouco com isso, com a seleção de vôlei. O atleta testou positivo e aí teve que sair da competição, no meio da competição, e isso gera aí um total desconforto, uma insegurança e uma instabilidade muito grande em toda a ação. E essa atleta de 15 anos, né, então temos várias discussões, né, sobre realmente, né, a quem deve ser dirigida, né, essa punição em relação ao uso de substâncias ilícitas, porque como ela é uma adolescente ainda, né, dentro desse processo, talvez ela não possa ser considerada responsável sozinha por esse processo, né? Então ela talvez não tenha a maturidade e o entendimento suficiente para saber, né, todas essas substâncias, né, e o que ela poderia ingerir ou não, né? Então há um movimento muito grande e aí um choque muito grande em relação a essa notícia, e aí várias fontes dizem várias situações complicadas, mas é um alerta, né, que a gente faz, né, e talvez seja a primeira sinal, né, que a gente precisa ampliar um pouco dessa discussão, né. Então, novamente, a Rússia envolvida num escândalo, né, de doping, né, novamente colocando em xeque um pouco, né, dessa testagem, né, de como é feita, né, e a sua fidedignidade, né, de promover os casos, de apresentar os casos de forma rápida, concreta, ágil e que preserve justamente o jogo limpo, né, que a gente tanto prima, né, para a gente não deixar o esporte, né, do jeito que a gente está acostumado a ver, que a gente agora, será que essa performance dela foi oriunda dessa substância, né? Então isso coloca em xeque, né, todo o brilho e a beleza que essa atleta desenvolveu na sua atividade, e talvez isso nos gere aí, acione aquela luzinha ali de dúvida, né, sobre todo esse processo e já todo o processo que a Rússia vem vivendo aí em relação ao esporte de alto rendimento. As curiosidades dos jogos, né? Então a gente tem várias curiosidades em relação a esses jogos aí de Pequim. Então acho que vou também colocar aqui um videozinho com toda essa dinâmica aí. A gente não consegue colocar muitos vídeos no nosso boletim aqui por causa dos direitos autorais, mas eu vou colocar alguns links aqui na nossa descrição, então acompanha lá na descrição que você vai ver coisas muito importantes e interessantes, né?
Então, as 5 coisas que acho que são mais importantes que a gente consegue identificar é o controle, né, desse circuito fechado que está sendo submetido, né? Então, é um controle muito rigoroso, uma quantidade imensa de testes de Covid, tá? Um outro fator engraçado, né, que a gente está falando de um esporte de inverno, em que a neve ela é toda fabricada de forma não natural. Então, eles estão produzindo neve, né? Isso está gerando vários posicionamentos, tanto de atletas, né, quanto de países, em relação à qualidade da neve para que o atleta se desenvolva, né? Então, como a neve ela não é natural, ela é artificial, então ela fica mais segmentada e fica dura. E isso faz com que a neve ela fique mais rápida e possa causar alguns acidentes. Caso o atleta caia, ele pode se machucar por causa da compactação maior da neve. Então, isso gera um movimento muito importante a gente controlar um pouco e a quantidade de água que é produzida nessa região específica da China está tendo que produzir água de um volume assustador de água para que possa produzir essa neve, né? Então, acho que é um desafio fazer um esporte de inverno, principalmente não em relação às suas temperaturas, que a temperatura ela é bem alta, na verdade ela é bem baixa lá nas montanhas da China, mas essa parte da neve, né, precisa ser muito pensada, né? Então, se a gente for trazer para os esportes de verão, né, a gente tem também os esportes de areia, né? Então, o próprio vôlei de praia, né, muitas das vezes não é nem colocado na praia, né? Então, a areia ela também tem todo um pouco dessa dinâmica aí, muito semelhante da neve, né? A sustentabilidade, né? Então, a gente tem muito essa questão de que os esportes, né, eles têm essa capacidade de produção de energia, né? Então, a China investiu pesado nessa questão de trazer aí uma energia sustentável, uns jogos mais sustentáveis, principalmente em relação aos jogos da Coreia, né? Então, em Pyeongchang. Para que tenha essa possibilidade de ter uns jogos mais sustentáveis. Então, a BBC fez uma reportagem muito bacana e eu vou colocar ali na descrição. Não ter público, né? Então, é um fator primordial aí. A gente é um pouco esquisito, né? A gente ver um grande evento esportivo como esse, um dinamismo muito grande. Já falamos sobre isso nos Jogos de Tóquio, né? E em Beijing também a gente tem essa mesma situação, a gente não tem público, e também a possibilidade de inclusão de novas modalidades esportivas, né? Então, isso faz com que o esporte cresça. Então, o esporte de inverno ele já tem um programa bem extenso de calendário, de cronograma de ações, né? de provas, apesar de ter menos provas do que os Jogos Olímpicos, né? Então, menos provas em disputa, mas só que no mesmo período de tempo. Então, há a possibilidade de ter um jogo uma competição mais tranquila, mas ao longo do tempo vão surgindo novas modalidades, principalmente com a inclusão de mulheres. E aí, obviamente, vamos aquelas modalidades que eu acho que mais me chamou a atenção foi justamente essa patinação do revezamento misto, né? Patinação de velocidade e o revezamento misto, né? Que foi um misto de várias pessoas correndo dentro de uma pista curta, como o nome já diz mesmo, é um ringue de patinação menor, e com várias pessoas rodando ao mesmo tempo. Então, é um dinamismo muito grande, talvez tenha sido um dos esportes mais dinâmicos que eu já vi e tive o prazer de presenciar, e emocionante, né? Porque ele é totalmente... fica tudo colocado nos pequenos detalhezinhos ali, no finalzinho, em milésimo de segundo, é decidido quem vence, né? Um mero detalhe também pode gerar o desequilíbrio desses atletas. Então, para mim, foi uma surpresa muito boa, muito grande. Essa patinação aí de velocidade, eu achei, talvez tenha sido, para mim, o esporte mais emocionante que eu já tinha visto aí nos últimos tempos. Em relação aos brasileiros, né, então tivemos uma participação
Obviamente, por sermos um país que não tem muita tradição e também não tem um clima, né, que nos propicie essa prática muito comum, né, de neve, então a gente participa de competições, estamos avançando, né, em muitas delas, né, e o destaque é para o skeleton, para a Nicole Silveira, que ela conseguiu a, a, a 13ª posição, até fugiu aqui o número aqui, rapaz. Tanta emoção aí, né? Eu falo do número do Zagallo, né? O 13 do Zagallo, a 13ª posição no skeleton, que foi uma posição muito interessante, entre 20 competidores, ela foi a 13ª, e tal, é o segundo melhor resultado de um brasileiro nas Olimpíadas de Inverno, né? Então, lembrando que os atletas brasileiros eles são jovens, na sua grande maioria, e têm experiências aí com seleções mais jovens, jogos da juventude, com resultados expressivos e vem ganhando espaço, né? Então, acho que isso é um bom resultado e fruto de um trabalho que vem sendo feito pela Confederação Brasileira de Esporte no Gelo. A Sabrina Cass também fez uma belíssima trabalho aí, na 26ª posição, no esqui estilo livre, no mógulos, né, que é uma prática, né, bem interessante, né, que ela vai descendo em situações onduladas, né, depois ela faz ela voa, faz uma rampa e usa gestos acrobáticos e no esqui, então muito bacana, muito desafiador e bota de cabeça para baixo aí toda essa expectativa. Então isso gera um momento legal e também um bom resultado, apesar de a gente achar que a 26ª posição é um resultado muito longe de uma possível atleta de nível, né? Mas acho que como eu falei, né, são atletas jovens, iniciando um processo e acho que temos muito a progredir, né? No ski cross country, né, a Jaqueline Mourão, ela é a recordista em participações em Olimpíadas de Inverno e de Verão, então é a 8ª participação que ela possui, né, atingiu a 32ª posição, então tivemos aí 99 atletas, né, então uma posição interessante, né? Como eu já falei, a gente não está nesses jogos de inverno para buscar as posições mais próximas ali. Então, essa posição, a gente ainda está aprendendo muito, né? A fazer essa dinâmica, aprender com esses atletas aí de outros países que têm uma prática de esporte de inverno mais intensa, né? A Eduarda Ribeira, né, então, que participou da mesma prova que a Jaqueline Mourão, e é importante ressaltar que ela é uma atleta muito jovem, né, então ela conseguiu aí aproximar a posição aí da Jaqueline, e acho que é importante para a gente fazer aquela nossa renovação, né, então falar em renovação é importante, e quanto mais jovem for os atletas, maiores experiências eles vão tendo, né, então o Brasil, ele, como já falei no nosso boletim anterior, ele talvez não tenha a maior delegação, mas ela tem uma delegação com muita qualidade, né? Então, isso está se demonstrando em todas as provas aqui que a gente está acompanhando, e eu acho que é muito interessante. O Manek Silva também conseguiu uma colocação importante ali de resultado, né? Não classificou, eles não participam de uma competição só, né? São várias provas com várias distâncias, então isso é só uma das provas que talvez eles tenham maior ou menor afinidade, então eles vão avançando, vão evoluindo, e eu acho que o mais importante é a gente reforçar, né, da importância do Brasil se fazer presente numa competição em que temos pouca tradição. Então, a maior parte desses atletas tendo fora do país, né, porque a gente não tem aqui condições de neve, né, para treinar, muito aqui próximo a nós,
e isso faz com que a gente tenha dificuldades nessa detecção de atletas em potencial. Então, uma das estratégias da CBDG é justamente fazer bases fora do país e talvez pegar atletas de outras modalidades esportivas e tentar apresentar, né, os esportes de inverno. Então, isso é muito importante, a gente tentar justamente equilibrar um pouco dessa diferença que a gente tem entre os atletas que praticam esportes na neve e os que não praticam, né? Então, o Michael Azevedo, ele foi um atleta, né, que ele testou positivo para o Covid, né? Então ele nem chegou a competir, né? Então, no dia de ontem, ele teve que fazer um teste, deu positivo, então 24 horas antes para ele ser liberado para a competição, ele teria que testar positivo ou testar negativo em 2 coletas de dados, né? Coletas de PCR. Então, essa coleta não foi positiva, não foi possível, não permitiu, e isso não possibilitou que ele estivesse participando da competição, tá bom? O bobsled tem a sua estreia hoje, né? Então a gente está gravando aqui no dia 14, né? Então provavelmente esse vídeo vai aparecer no dia 15. E o bobsled faz a sua estreia e vamos aí estar dando torcida aí para um bom desempenho dos brasileiros. E aí também reforço aqui, chamando aqui algumas imagens, né, extraordinárias que a gente vê ao longo dos jogos aí, né, algumas modalidades que a gente ainda não tem muito o domínio, né, e o hábito de também assistir, né. Então acho que estamos tendo a possibilidade, né, de assistir esses jogos, né. O próprio canal do Olympic Channel está disponível, né, várias competições, vários jogos de hóquei. Então, a gente tem grandes ídolos participando e grandes esportistas participando dessas ações. Então, convido a vocês a ir assistirem ainda. Temos ainda mais alguns dias de competição para que vocês tenham a possibilidade de aprender alguma coisa nova, né? Então, vivenciar um esporte novo, né? Então, estamos chegando aí nas fases finais aí de alguns esportes, né? E vai ser muito bom aí depois fazer um panorama geral dos principais destaques dessa competição desse ano de 2022. Então, agradeço a vocês aí que estão assistindo o vídeo, ficaram até aqui. Então, vem com a gente para buscar mais informações. Coloquei aí a foto de fundo aí valorizando o nosso atleta brasileiro, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos aí, curta aí caso você tenha gostado, faz um comentário aí, coloca alguma dúvida, uma sugestão aí, e uma curiosidade que vocês tenham aí em relação aos esportes de neve, que aí no nosso terceiro boletim a gente fala e apresenta para vocês, tá bom? Grande abraço a vocês, se cuidem e nos vemos aí na próxima semana aí, no próximo vídeo, e talvez a gente está prometendo uma surpresinha para vocês aí, para que a gente possa trazer mais informações sobre o esporte de neve. Tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, nos vemos aí em breve. Valeu!